E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham se divertido bastante nesse Natal. Tô aqui também do lado da Frocha, olha a Frocha aqui, beleza? Galera, hoje eu queria comentar com vocês. Hoje é um vídeo bem casualzão, não tem edição, não tem nada, porque eu tô bem à vontade, também tô uma baita uma preguiça. Na verdade, eu tive essa ideia agora essa madrugada, então eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham assistido um anime chamado Vinland Saga, que saiu ano passado, ele foi muito massa. E teve uma cena específica naquele anime que o padre, não sei se vocês lembram do padre bêbado lá, ele durante a viagem, né, ele sempre está discutindo sobre o amor de Deus, né? E aí o pessoal, os vikings vão fazendo várias perguntas para ele, mas se o amor de Deus é como o amor de um homem para uma mulher? Aí até uma hora fazem uma pergunta, o amor de Deus é o amor que você tem pela bebida, né? Aí o padre meio que tipo, putz, não é bem isso, né? Porque seria vício, né? Era um pouco diferente. E mas enfim, eles têm essas discussões e aí chega uma hora que o padre ele resolve explicar. Antes ele só falava que o amor de Deus não era, né? E aí então ele resolve explicar. Bom, o amor de Deus é isso. E cara, a comparação que o autor colocou no anime, ela foi tão sensacional, mas assim, foi tão profunda, cara, que eu acho que, cara, poucas pessoas assim perceberam tudo que o autor quis dizer. Quando ele começa a falar sobre isso, sobre o amor de Deus, ele pega e fala o seguinte: o amor de Deus, ele é como um cadáver. Aí você fala, nossa, como um cadáver? Meu Deus, por quê, né? Negócio doido, né? E essa é uma referência bíblica muito interessante que nas cartas dos apóstolos, eu não me lembro qual que fala, vários falam, né? Que você tem que morrer para o seu eu para que você possa então receber o amor de Cristo, né? Aliás, para que você possa receber o amor de Cristo mesmo. E em João vai falar que você tem que nascer de novo, quer dizer, você morre para você mesmo, você já morre para os teus egos, para os teus desejos, para as coisas ruins que você tem, e você nasce de novo, ou seja, você se torna uma página em branco, então para que Deus possa colocar tudo aquilo que ele quer para tudo aquilo que ele não aquilo que ele aquilo que ele quer no sentido assim, aquilo que é o melhor pra gente, entendeu? E essa é uma gigante, uma enorme referência, né? Depois então ele fala assim, bom, o amor de Deus ele é como a neve, né? Depois ele fala dos pastos, ele fala assim, bom, o amor de Deus é como a neve. Aí você fala, nossa, como a neve. E essa é uma outra referência bíblica que na Bíblia também fala que Cristo ele é santo, puro e tal, e branco, alvo como a neve. Tem mais essa também. E aí então ele explica qual que é a lógica dele. Ele cita vários exemplos, né? Ele cita vários exemplos e aí ele explica qual que é a lógica dele. Ele pega e fala assim, acontece que a neve, ela serve a qualquer pessoa, né? Ela tanto para os justos quanto para os injustos, para quem é bom, para quem é mal, a neve está ali, ela serve, ela caiu para todo mundo, né? Essa também é uma outra referência bíblica que está em Provérbios, que fala que a chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto, que o sol ilumina a casa do justo e do injusto, da pessoa boa e da pessoa má. E ele faz também essa referência quando ele fala ali com a neve, né? E aí ele diz assim, a neve ela não julga ninguém, ela serve a todos igualmente, ela basicamente é isso, entendeu? Tipo assim, ela não trata ninguém de forma diferente, ela não, não aponta o dedo, ela não deixa de servir a um e para servir a outro, enfim. E ele quer dizer o seguinte, que em Deus, em Cristo, que o amor de Cristo é isso, ele é igual para todo mundo, para todo ser humano. Não tem um ser humano que ama mais ou que ele ama menos, ele ama todos igualmente. Pra gente é muito difícil entender isso, porque a gente julga a bondade e o amor baseado nas consequências dos nossos erros, né? Então a gente tem as pessoas que são mais más e as mais boas do que outras, né? Já Cristo ele não vai julgar dessa forma, né? Porque na Bíblia diz que todos pecaram. Inclusive, mais uma referência dessa parte quando o padre ele explica isso daí no anime, quando o anime fala isso daí, é uma referência que fala assim, lá, acho que é Tessalonicenses que fala que em Cristo não existe escravo, não existe mulher, não existe homem, não existe rico, pobre, todos são todos são iguais, né, perante a Ele.
E essa ideia que o padre trouxe ali, que o anime trouxe em relação a explicar o anime de Cristo, foi uma das explicações assim que, engraçado, cara, eu nunca escutei uma explicação tão porra como essa, tipo, dentro da igreja, tipo, a genialidade dessa ideia, ela é tão incrível, cara, mano, tá ligado? Tipo, quando eu assisti eu fiquei, eu assisti essa cena umas 3 vezes, cara, porque, nossa, é muito interessante. E tem uma outra parte do anime que eu acho muito legal, que ele vai falar mais sobre a ideia de Cristo, que é o seguinte, que tem um momento em que os vikings estão falando sobre os deuses e tal, né? E aí eles pegam e falam assim, mas esse deus cristão, ele parece ser meio fraco, né? É um magrelinho ali que tá na cruz ali, ele tá preso ali e tudo mais, né? Nossos deuses são fortes, né? Odin, não sei quem, e aí fala dos deuses e tal, né? E é muito engraçado que tem duas coisas interessantes nisso, que é o seguinte. Primeiro porque aquela é a visão católica, né, de Cristo. Porque na representação católica, o que os vikings tiveram contato foi com o catolicismo. Na visão católica, a cruz ela tem lá a imagem de um Cristo que, sei lá, se popularizou aquela imagem, né? Porque o rosto dele ninguém de fato representou, ninguém sabe como é que é. E na protestante não é, na protestante é a cruz vazia, né? Então tem esse ponto interessante de se analisar. Mas uma coisa interessante é que essa é a visão de Cristo como forma, na sua forma humana, né? Se os vikings conhecessem a visão que teve João em Apocalipse, lá no finalzinho, que o João ele vê a face de Cristo, né, de Deus, ele pega e a descrição de Cristo é que, cara, os olhos de Cristo ficam pegando fogo o tempo inteiro, da boca dele sai uma espada de 2 gumes, tá ligado? E ele dá toda uma explicação, ele tem uma tatuagem na coxa, que é um nome que só ele conhece, ninguém sabe o que é. Ele dá a descrição de um Deus assim, insanamente poderoso, tá ligado? E se os vikings conhecessem essa visão de Deus, talvez eles diriam, pô, talvez Deus não é tão fraco assim, né? E é uma cena muito legal, cara, de ver, porque de perceber, foi muito bem representado, na verdade. O autor de Vinland, bagaçou nessa série. Ele fez uma representação muito boa da cultura, sabe? E essa é uma parte interessante, cara, porque se a gente pensasse assim, bom, vamos pensar que tem vários deuses, então, né? Existem os deuses gregos, os egípcios, os nórdicos, os astecas, maias, os deuses asiáticos, né? Os deuses dos índios, né? Da natureza. Se a gente for pegar toda essa galera, assim, esses deuses, existe uma diferença primordial no Deus judaico-cristão, que seria Cristo, que é o seguinte, cara, de todos os deuses, eles têm aquela, como eu sou forte, como eu sou incrível, como eu tenho orgulho no meu poder e tudo mais, aquela coisa arada toda. Só que o Deus cristão, o Cristo ele também pensa assim, tipo, não, eu também sou forte, também sou incrível, ele sabe que ele é todo, ele diz, eu sou todo poderoso, eu sou todo onisciente, né? Só que ele tem uma sacada que nenhum outro Deus teve, né? Ele pega e fala assim, cara, legal, tem os homens ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou viver igual esses homens, vou passar por tudo que eles passaram, vou experimentar o que eles experimentaram, e aí eu vou viver uma vida perfeita e vou me tornar um sacrifício digno, né, para poder perdoar todos os pecados deles, né? E é engraçado porque esse lance de perdoar todos os pecados dele é justamente Cristo, faz parte do julgamento, né? Na verdade, assim, eu estou julgando essas pessoas e eu estou julgando elas de que elas estão perdoadas, entendeu? Quer dizer, Cristo, ele seria o único Deus, né, de todas as histórias que a gente pode conhecer de todas as religiões por aí, ele seria o único que se disponibilizou a deixar de ser quem ele é. Ele se disponibilizou a deixar de ser quem ele é para que o julgamento dele fosse perfeito. Porque ele viveria como um homem, ele saberia, não, eu sei como julgar perfeitamente, eu sei que meu julgamento é perfeito porque eu experimentei tudo que esses caras experimentaram. Eu vivi como homem, entendeu, cara? Então, quando a gente tem... Às vezes você pode dizer, mas existe uma outra religião em que, sei lá, na história deles um deus virou homem também. Só que normalmente, né, as histórias que tem, pelo menos as que eu conheço, elas são... se tornar homem era castigo para eles, entendeu? Para esses deuses, né? Era um castigo. Então, é muito interessante toda essa história. Se a gente pega ali em João 1, cara, ele vai dizer assim que... Nossa, 9 minutos já. Ele vai dizer assim, em João 1, que
que Deus, ele se fez carne, aí ele fala assim, que ele habitou entre a gente, que ele veio para o povo dele ali, né, que é o povo judeu não recebeu ele. E aí ele fala assim, mas todos aqueles que receberam e, né, vão vir a receber ele, vai ser dado a eles o poder de se tornar filhos de Deus. Então aqueles que receberam a Cristo são considerados seus filhos, entendeu? E não para só por aí, porque ele vivendo aqui na terra, que ele, né, passa a viver como homem, ele ainda diz, lá em João 15 ele vai falar assim ainda, cara, vocês não são só meus filhos, vocês são meus amigos. Quer dizer, eu amo vocês como meus filhos e eu confio em vocês como meus amigos. Cara, qual Deus de que religião gostaria de ter essa proximidade com o homem? Normalmente, em outros deuses que gostariam de usar o homem, né? Estar próximo do homem era um castigo, enfim, várias outras coisas. Então é uma coisa muito diferente, cara, porque Deus, ele é tão incrível, cara, que tipo assim, Cristo, ele é tão incrível que ele simplesmente fala assim, não, eu sei que eu sou o cara, tá ligado? Mas eu quero estar perto desse povo aí, entendeu? E é engraçado, cara, porque eu falo assim, velho, às vezes você fica pensando assim, putz, mas quando a gente fala de Cristo e tal, a gente sempre liga, claro, a igreja e tal, né, a fé e tudo mais. E às vezes você pode pensar assim, pô, mas é um negócio meio chato e tal. Cara, eu falo pra você, eu também acho um pouco chato muitas vezes, sabe? O negócio, né, vamos dizer assim, a prática da fé, né? Algumas vezes, mas quando a gente fala de igreja, de comunidade, né? Mas a verdade, cara, é que nessa história toda aí, eu sempre penso o seguinte, cara, assim, a gente acha que é um pouco chato muitas vezes por causa que na igreja não tem, às vezes, um espaço onde a gente pode praticar coisas relacionadas ao que a gente gosta, certo? Então, por esse motivo, a gente acaba também achando, às vezes, um espaço um pouco tedioso, né? Mas é também questão de transformação, né? Às vezes coisa muda no futuro também, a gente nunca sabe, né? Mas uma coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara, se fosse realmente chato, se fosse tosco, né, essa história de Cristo, se essa coisa fosse tosca, cara, por que será que o autor de Vinland, velho, ele se daria tanto ao trabalho de colocar uma mensagem tão profunda nesse negócio? Quando ele podia até zoar, ele podia de repente fazer ao contrário, ele podia denigrir a imagem do cristianismo na série dele. Né? Até porque muita gente que gosta de Vikings normalmente não gosta de cristianismo, né? Normalmente eles trazem uma ideia de que não, o cristianismo é mal, destruiu tudo, a cultura dos caras, né? E não é bem assim, né? Porque foi uma transição pacífica, entendeu? Então, pensa nisso, cara. Pensa nisso porque às vezes a gente pensa em Deus na ideia de Deus longe e tudo mais, mas não, cara. Tipo, quando a gente diz assim, pô, Cristo entende sua dor, entende sua tristeza, entende quem é você e o que você quer, pô, ele de fato entende, velho, porque ele viveu aqui. Ele passou por aqui, entendeu? Então, o que eu quero falar pra você, cara, nesse Natal, velho, Natal não é Papai Noel, não é essas coisas, presentes, etc. Não é pra isso, cara. Papai Noel é uma coisa, cara, é Cristo, velho. É isso, mano. Feliz Natal.